Estou aqui no nosso canal para mais um capítulo das dicas jurídicas da Gin. Espero que vocês estejam gostando. Então, o assunto hoje são aqueles descontos que aparecem nos contra-cheques ou nos benefícios que a gente recebe e que a gente não autorizou, que a gente sequer pediu para que acontecesse aquele desconto. Então, como que funciona isso? Como que a gente faz? Isso tá certo? É importante que você saiba que aqui no Brasil a gente tem um conjunto de regras que servem para proteger e defender o consumidor. Mas o que é o consumidor? O consumidor sou eu, você que está aí do outro lado da telinha. Em que situação? Quando a gente adquire um produto ou um serviço. Por exemplo, quando eu compro um imóvel, quando eu compro um móvel, quando eu compro um rádio, quando eu peço para que alguém venha aqui em casa consertar determinado objeto, isso é tudo relações de consumo. Então, essas regrinhas que existem no Brasil para proteger você e eu dessas pessoas, elas são conhecidas como Código de Defesa do Consumidor. Você já ouviu falar? O que acontece, gente? Essas relações entre instituições financeiras e banco, elas são relações de consumo. Por quê? Os bancos, eles respondem objetivamente pelos produtos ofertados ou pelo serviço ofertado. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que houver uma falha naquele serviço, uma fraude ou um defeito no produto, o banco ou a instituição jurídica, ou a instituição financeira, eles serão responsabilizados pelaquilo que houve de erro. Então, quando alguém tem no seu contra-cheque um desconto do qual não pediu e não autorizou, isso é uma prática abusiva. Essas práticas abusivas, a gente tem algumas delas determinadas lá no Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Quando alguém age com abuso, ele precisa ser penalizado pela conduta que ele fez. E essas penas, gente, que a gente fala no Código de Defesa do Consumidor, podem ser multas, podem ser responder por um dano moral, responder por um dano material, pelaquela conduta que ele cometeu. Então vamos voltar para o nosso assunto. Você abriu seu contra-cheque e viu que tem um desconto relacionado a um empréstimo o qual você não fez. O que você precisa de fazer? Você precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor, que é o PROCON, ou procurar o Juizado Especial de Consumo. Para quê? Você precisa de promover uma denúncia em relação a isso. Eu sempre, não desrespeitando o PROCON, por ele ser um órgão administrativo, eu sempre opto de direcionar a minha demanda, que é o meu pedido, para que aquilo fosse resolvido, para o juizado especial. Mas juizado especial, eu preciso de advogado? Então, a lei que regulamenta os juizados especiais, ela fala que em ações, em pedidos, em demandas de até 20 salários mínimos, eu não preciso de ter um advogado. Mas eu, como advogada, do fundo do meu coração, acho que nós, advogados, somos os meios para que você consiga a efetividade do seu direito.
Então, como funciona isso? Se você não tem condições de pagar um advogado, você deve procurar a Defensoria Pública. Mas, se você optar por ir ao juizado sozinho para poder resolver esse seu problema, você deve procurar o setor de atermação. O que é o setor de atermação? Aqui em Belo Horizonte, o setor de atermação ele fica ali na rua Curitiba. E como que funciona isso? Tem uma pessoa que vai ouvir o seu problema e ela vai escrever esse problema num pedido que vai ser direcionado para o juiz. Então eu preciso de te dar uma dica nessa hora. É importante que você leve o seu contra-cheque ou o seu extrato do benefício para comprovar que existe aquele desconto do empréstimo no seu contra-cheque ou benefício. Você deve levar todos aqueles a partir do momento que se iniciou os descontos. Por que você precisa de fazer isso? Porque no seu pedido para o juiz, além de pedir para cancelar o desconto, você vai pedir para restituir, para devolver todas aquelas parcelas que eles descontaram indevidamente. Por que é indevidamente? Porque não teve o seu pedido nem a sua autorização. E aí, o que acontece nesse pedido? Eu sugiro que você peça a devolução das parcelas descontadas em dobro. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que sempre que alguém te cobrar alguma coisa que você não deve, que a gente chama de cobrança indevida, a devolução do valor deverá ser feita em dobro. Além dessa devolução em dobro, eu te sugiro a pedir a atualização monetária e a imputação de juros a partir da data que foi descontado no seu contra-cheque. Por quê? Porque isso vai manter a igualdade de valores devido à passagem do tempo que aconteceu até que você percebesse isso, certo? Então, o outro pedido que eu faria é um pedido de dano moral. Por quê? A gente tem uma legislação no Brasil que fala que o fornecedor do serviço, ele é responsável pela ilicitude da ação. O que é isso? Se a ação é abusiva, se é uma ação que o banco não poderia ter feito, ele precisa responder por ter desenvolvido aquela ação. E para que é isso? Para funcionar como uma penalização para o banco. É mais ou menos um puxão de orelha que a gente leva, um não que a gente leva. Para quê? Para que ele fique advertido que ele não poderá fazer isso mais. Então, vamos lá? A gente vai se dirigir à termação, onde a pessoa responsável por nos ouvir vai fazer o pedido para o juiz para que a gente tenha esse nosso problema resolvido. É preciso deixar claro que a gente não fez o pedido daquele empréstimo, que a gente não autorizou o desconto em folha, para que isso seja considerado uma prática abusiva. Mas e se por um acaso alguém me ligou e me falou assim: olha, fulana, você tem um dinheiro para receber aqui com a gente. Vem aqui que você vai assinar uma documentação e a gente vai liberar esse dinheiro na sua conta. Isso pode, gente? Então, não pode. Por que não pode? Porque no Código de Defesa do Consumidor, aquelas regrinhas que eu falei lá atrás para vocês, que vão proteger e defender o direito do consumidor, elas prevêem que as informações que são passadas na venda de um produto ou serviço
precisam ser as informações verdadeiras. Então, o que acontece? Aquela pessoa que usa de mentiras, que engana o consumidor para que ela consiga vender um produto, ela pode ser penalizada sim. Por quê? Porque isso entende-se ser uma prática abusiva. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, curtam aqui para mim, para que eu consiga saber se está agradando ou não vocês. E aí, eu vou falar de outros assuntos e vamos ter novas séries aqui no nosso canal. Eu sugiro que você se inscreva no canal para que sempre que sair um novo capítulo, você seja notificado que já tem novidade no canal no ar. No mais, muito obrigada, um super beijo para você.